Amados, como nós já dissemos, é mês de aniversário da IPI do Brasil, e hoje nós queremos conversar com os irmãos por uma igreja revitalizada em sua profissão de fé. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16. Mateus 16, do verso 13 até o verso de número 17. Assim como você está, mas com bastante reverência, façamos essa leitura. Mateus 16, do 13 ao 17, assim está registrado. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta foi a confissão de fé que Pedro fez diante de Jesus. Nós queremos, e sonhamos com uma igreja revitalizada. Uma igreja revitalizada é uma igreja cheia de vida. Uma igreja onde as pessoas amam estar na casa do Senhor. Uma igreja onde os irmãos amam louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Uma igreja que procura ler e estar em comunhão com o Senhor através da palavra e da oração. Revitalizar, dar vida. E esse é o nosso sonho para a IPI do Brasil, começando aqui por nós. Amém? Pode começar por nós? Tem que começar por algum lugar. Então que comece por Agudos. Essa revitalização na fé, na palavra do Senhor nosso Deus, para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O primeiro tema que nós vamos trabalhar hoje nessa revitalização é a nossa profissão de fé. Na nossa igreja, quando as crianças nascem, nós já temos costume de recebê-los e batizá-los. Porque logo que eles chegam, como os pais são membros da igreja e têm a responsabilidade de ensinar a palavra para eles, e eles já fazem parte do reino de Deus, então eles fazem parte também da igreja, do corpo da igreja como membros menores. Isso nós fazemos com muita tranquilidade, porque eu tenho certeza que eu vou fazer uma pergunta aqui e os irmãos vão me responder que vai, Se uma criança, antes dela ser batizada, ela vier a falecer, ela vai para o céu ou para o inferno? Eu creio que ela vai para o céu. E se ela vai para o céu, por que ela não pode fazer parte da igreja de Cristo aqui na terra já? Por isso que nós batizamos as crianças, porque elas são, como diz o salmista, herança do Senhor. Elas são herança do Senhor, antes de pertencer aos pais. Como o Senhor disse a Jeremias, foi lá no ventre da sua mãe. Como aconteceu com Jesus e João Batista, que ele estremeceu lá no ventre quando as duas mães se encontraram, porque já se identificavam onde? No reino de Deus, já se identificavam como parte da igreja de Cristo sobre a face da terra. E amados irmãos, se eu perguntar para você, você tem a sua confissão de fé? Se eu perguntar para você, qual é o Deus que você crê? Por que você frequenta a igreja? O que você diria? Pedro disse naquele momento para Jesus: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque havia uma confusão ali. Eles não sabiam quem era Jesus. Será que você sabe quem é Jesus? Será que a sua família sabe quem é Jesus? Será que as pessoas lá do seu trabalho sabem quem é Jesus? Será que as pessoas lá da sua escola sabem quem é Jesus? Naqueles dias os discípulos estavam caminhando e Jesus pergunta para eles: vocês sabem o que as pessoas falam a meu respeito? Eles disseram: uns estão dizendo que o senhor é João Batista, outros o senhor é Jeremias, outros é um dos profetas.
eles não sabiam quem era Jesus. E quando nós fomos chamados, amados irmãos, como igreja, nós fomos chamados exatamente para isso. Para dizer para as pessoas quem é Jesus. Mas para isso nós precisamos conhecer quem é Jesus, saber quem é Jesus. Por isso hoje nós vamos falar a respeito da nossa profissão de fé, da fé que nós professamos em Cristo Jesus. Se você já conhece e já sabe a respeito da sua pública profissão de fé, e já tem feito aí fora, amém, glórias a Deus, por isso você continue, e que muitas pessoas fiquem sabendo a respeito do seu Cristo aí fora. Mas se você não sabe ainda de como fazer a sua pública profissão de fé aí fora, de dizer quem é o seu Cristo, hoje você vai ouvir aqui, para que você possa colocar em prática no seu dia a dia, e quem sabe se amanhã, muitas pessoas vão ficar sabendo a respeito de quem é Jesus. Por que Jesus? Porque um dia você aceitou Jesus. Nós vamos estar utilizando para a nossa meditação nessa noite, amados irmãos, o credo apostólico, né? Que é o credo, né, da igreja primitiva, é o credo que surgiu lá no início através de irmãos que se reuniram, né, estudiosos, para olhar para a palavra de Deus e fazer um resumo de como é que nós poderíamos crer na palavra do Senhor nosso Deus e apresentar o nosso Cristo. Muitos dos nossos irmãos na igreja primitiva morreram recitando o credo. Ele é a principal afirmação de fé da igreja cristã primitiva. Também a nossa igreja, como igreja reformada, né, voltada de forma fiel para os ensinos bíblicos e as doutrinas bíblicas, também professamos a nossa fé através do credo apostólico. Então, a palavra credo é um pouco feia aos nossos ouvidos, né? Não soa muito bem aos nossos ouvidos, né? Credo, né? Mas credo quer dizer creio, né? Credo quer dizer creio, né? Como nos tempos antigos, né, a primeira palavra era exatamente o tema do texto. Então, credo apostólico, né? É o que os apóstolos acreditavam. E a igreja primitiva, ela foi constituída no dia de Pentecostes. Naquele dia, a igreja foi constituída. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os cristãos estavam reunidos. Eles eram perseguidos e precisavam de algo que eles pudessem dizer qual era a fé e a razão da fé que eles tinham. Então, eles começaram a compor o credo. E ele foi sendo composto dentro de um período de tempo. E por volta do século II, né, começando com as primeiras frases até o concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Por que eles precisavam desse credo? Por que é que nós precisamos de dizer do nosso credo? Como nós vimos aqui, amados irmãos, Jesus estava presente. Havia sido anunciado 600 anos pelos profetas que Jesus viria. O anjo apareceu, veio do céu e anunciou que Jesus estava na terra. Simeão e Ana reconheceram Jesus. Simeão disse: agora nós podemos morrer, porque nós conhecemos a Jesus. Mas existia ali na comunidade pessoas que não conheciam a Jesus, que não sabiam a respeito de Jesus. E que havia uma certa confusão na cabeça do povo. Então, para que eles pudessem ter firmeza ali no anúncio do Evangelho, de dizer qual era o Cristo que eles acreditavam e quem era o Cristo que eles acreditavam, foi que então eles elaboraram o credo apostólico.
E eles buscaram, né, resumir a doutrina cristã em um texto que pudesse ser entendido por todos e explicado por todos, né? Hoje, quando nós vamos explicar a palavra do Senhor nosso Deus, explicar a respeito do nosso Cristo, nós citamos o credo e junto com ele, os textos bíblicos, que defendem cada um dos pontos. Mas, pastor, essa questão de credo existia no Antigo Testamento? Sim. No Antigo Testamento existia o credo do povo de Israel. Os irmãos vão ouvir muito um termo lá no Antigo Testamento: ouve, ó Israel. Quando eles estavam falando a respeito, ouve, ó Israel, era exatamente o que eles acreditavam e quem era o Deus deles. Lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, este é o seu Deus. No Novo Testamento, nós temos várias afirmações de fé. Nós temos vários credos, né? A igreja primitiva, nós vamos olhar no capítulo 2, verso 42 de Atos dos Apóstolos, e os discípulos, eles estavam ali e eles eram fiéis no ensino das doutrinas dos apóstolos. Eles ensinavam as doutrinas dos apóstolos. Paulo, lá em Filipenses, para declarar que Jesus é Senhor, Filipenses 2, 5 a 11, ele conta todo o acontecimento que sucedeu na vida de Jesus, e depois ele diz: Jesus Cristo é o Senhor. É uma confissão de fé do apóstolo Paulo, na sua defesa diante da igreja, né, de Filipos, e para que os irmãos tomassem conhecimento a respeito de quem era o Cristo, que ele pregava, que ele anunciava. Felipe, quando ele vai para aquela estrada deserta e ele se encontra com o eunuco, ele fala a respeito do evangelho para o eunuco chega um momento e fala assim: mas eu gostaria de ser batizado e aqui tem água. Aí Felipe diz para ele: é justo que você seja batizado, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele disse: eu creio. Então ele foi batizado. Ali foi a profissão de fé de quem? Do eunuco. Então, amados irmãos, para a nossa confissão de fé, para organizar o credo apostólico, nós vamos observar que foi juntado tanto a confissão dos nossos irmãos lá no Antigo Testamento, como também as confissões aqui do Novo Testamento, e que estão todos ali na palavra do Senhor, o nosso Deus. A Reforma Protestante aboliu todos os ensinamentos externos à palavra, inclusive tradição, e manteve tão somente os princípios e os ensinos bíblicos da igreja apostólica, dos pais da igreja. Aliás, esse foi um dos motivos da Reforma Protestante, para que nós pudéssemos voltar para a palavra, voltar para os ensinos dos apóstolos, voltar para a Bíblia. E como o credo apostólico deve ser usado? É uma confissão de fé, então deve ser usado em momentos em que nós temos que fazer a nossa confissão de fé. Nos cultos podem ser usados, né? No momento que a gente faz uma leitura do credo apostólico, dizendo em quem nós cremos. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 13, João registra que muitos foram mortos, porque permaneceram firmes nesta fé e crendo nesse Deus e professando esta fé. Então, o credo apostólico ele pode ser usado no ensinamento de doutrinas, bem como também na liturgia. O texto do credo apostólico está aí? Pode projetar para nós, fazendo um favor? Vamos todos ler juntos? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, padeceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu ao céu. Amém. Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Volta a primeira parte. Volta a primeira parte. Deixa um pouquinho aí para os irmãos. Nós vamos observar, eu quero hoje observar com os irmãos no Credo Apostólico, que ele tem 12 frases bem claras, de fácil entendimento. São 12 afirmações. Mas também ele contém 2 blocos de 3. Né? O primeiro bloco é a respeito da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também, nesses 3 blocos, estão inseridos também as obras do Senhor. A criação, a redenção e o fortalecimento da igreja através do seu Espírito Santo. Então, nós vamos ter ali, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então nós temos nesta primeira frase, creio em Deus Pai. Nós temos a presença do Deus Pai. O Deus Pai. E depois, Todo-Poderoso. E Ele é o Criador de todas as coisas. Aqui, amados irmãos, é importante nós observarmos, porque nós cremos nesse Deus Pai Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas. Nós somos criacionistas, cremos num Deus que criou todas as coisas. Amém? Então essa é a nossa primeira confissão de fé, que nós cremos Deus Pai, que é o Todo-Poderoso, né? E que é o Criador do céu e da terra. Não existe Big Bang, não existe nada para nós. Cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. A segunda afirmação, amados irmãos, é sobre o Deus Filho e também junto à obra da redenção. Vamos lá, nós cremos também em Jesus Cristo, seu único Filho, que é o nosso Senhor. Nós cremos em Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus, é o Filho unigênito de Deus, e Ele é o Senhor das nossas vidas. Então, segunda frase é esta. A terceira, né? Depois, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esta frase, amados irmãos, é muito importante para nós no que diz respeito ao nascimento de Cristo Jesus. Né? Que ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que esteve com Maria no seu interior. E ali então fecundou o óvulo de Maria. Sem a presença do homem. Ele fecundou aquele óvulo ali, pelo poder de Deus, poder criador de Deus, na ação do Espírito Santo. E por isso Maria era virgem. Mas ela era tão somente uma mulher. Ela não é digna de adoração nenhuma. Ela é uma simples serva do Senhor, o nosso Deus.
das profecias a respeito do nascimento de Jesus, nós vamos ter lá no Antigo Testamento, né? Isaías fala a respeito disso, 7,14, capítulo 9, né? Ele vai citar várias vezes, mas é importante para nós. A quarta frase é que esse Cristo, né, que nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Por quê que nós fazemos referência no nosso credo apostólico a respeito de Pôncio Pilatos, né? Amados, é que nós temos um zelo. A nossa fé não é uma fé que foi inventada, é uma fé que tem uma história. E é por isso que é citado Pôncio Pilatos aqui, para que a história possa identificar quando foi que o nosso Cristo viveu e quando foi que o nosso Cristo morreu. Ele foi crucificado. E ele foi crucificado por causa dos meus pecados, dos seus pecados, dos nossos pecados. Ele levou sobre si. Você merece alguma coisa? Você tem algum merecimento? Não. Mas Deus em Cristo Jesus te amou e decidiu te amar e perdoar todos os seus pecados. E onde foi que ele perdoou todos os nossos pecados? Lá na cruz do Calvário. Ele levou e colocou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele nos assumiu lá na cruz do Calvário. Nós precisamos, quando olharmos, amados irmãos, para essa cruz, ela precisa realmente brilhar diante dos nossos olhos. Porque foi nela que Jesus me salvou. Foi ali que foi colocado o pior. As piores coisas que existem em você foram parar lá na cruz de Cristo Jesus. Ele levou sobre si. E ele foi sepultado. Ele foi morto. Ele precisava enfrentar a morte. A Bíblia diz que a morte é o nosso último inimigo. Jesus, diante da morte, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas senão que eu beba. E Jesus teve que enfrentar a morte. E depois teve que ir lá para a sepultura, para realmente dizer que ele havia morrido. Ninguém sepulta gente viva. Só os mortos é que são sepultados. Não sei se você já viu algum morto levantar lá do cemitério, né? Uma vez eu estava pregando, até do caixão, assim, no velório pode acontecer, né? Uma vez eu estava pregando, falando a respeito da ressurreição do filho da viúva, e eu falei para os meninos, né? Para as crianças, vocês já viram algum morto ressuscitar? Eles disseram, um levantou, eu já, pastor, meu tio. Nós estávamos no velório dele, e de repente ele levantou do caixão. Eu falei, então você teve essa experiência, mas a experiência não foi vivida por muitos, não. No tempo de Jesus nós tivemos várias ressurreições, mas é porque Jesus estava presente. E Jesus ressuscitou o filho da viúva. Mas os mortos é que são sepultados. Então, para provar que Jesus estava morto, ele foi sepultado. E eles colocaram os guardas lá na porta do sepulcro para que pudesse dizer, ele morreu e ele vai ficar preso aqui. Mas aí os discípulos ficaram tristes, né? Quase desistiram de tudo. Pedro já falou assim, eu vou até pescar, né? Divanir, você gosta de pescar, né? Eu vou pescar. Gostava de pescar, né? Estou dizendo que você é um Pedro não, viu? Mas é um discípulo de Jesus, né? E Pedro falou, vou pescar. E queria abandonar tudo. A igreja, todo mundo ficou triste, né? Mas nós, no nosso credo, né? Na nossa confissão de fé, nós dizemos, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. Amém? O seu Cristo não é um Cristo que está morto. Que está crucificado, mas é um Cristo que foi crucificado no seu lugar, né? Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele apareceu a muitas pessoas,
E a igreja, amados irmãos, precisava fazer essa confissão de fé, porque na época os gnósticos deturpavam o fato de eles anunciarem e dizerem que Jesus havia ressuscitado. Para eles, os discípulos tinham tirado Jesus do túmulo, tinham levado o corpo de Jesus de lá. E a aparição de Jesus não era física, era espiritual. Mas a nossa fé é essa, que Jesus ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, os discípulos estão ali olhando para Jesus, Jesus está subindo, e Jesus diz para os discípulos: o que vocês estão olhando? O que vocês estão olhando? Esse Cristo que vocês estão vendo subir, é o mesmo que voltará. Amém? E depois, os meninos cantaram aqui, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Os meninos cantaram. Olha, eu quero dizer que vocês são corajosos em cantar esse louvor, viu? Vocês são corajosos em cantar esse louvor. É ou não é, irmãos? Jovens cantando esse louvor, né? Se é uma pessoa mais experiente, já é bom que Jesus volte logo, já vivi bastante mesmo, né? Então vamos embora, vamos morar na eternidade, né? Mas jovens e adolescentes cantando um louvor desse, né? Até deixa a gente até mais animado, né? Dizendo: Senhor, vem buscar, Senhor, pode vir, Senhor. Se esses jovens estão com essa coragem, muito mais nós, que já vivemos bastante sobre a face da terra, e nosso credo diz: ele virá dos céus para julgar os vivos e os mortos. Você crê nisso? Amém? Está esperando? Mas você, deixa eu fazer uma pergunta agora que está fora do script aqui. Mas você está esperando com medo ou sem medo? Tem uns que esperam com medo para passar, mas dá um medo, viu? Dá um friozinho assim na coluna, viu? Dá um medo. Fique tranquilo, fique em paz, porque a nossa confissão de fé é nesse Cristo que ele vem para buscar a sua igreja. E ele tem buscado gente todos os dias, né? E tem levado todos os dias, mas ele virá um dia para se encontrar com a sua igreja, e aí então ele irá julgar, né, aqueles que foram mortos em pecado. Jesus é o supremo juiz de todo ser humano em todos os tempos, em todas as eras. E agora, o terceiro bloco, amados irmãos, é a respeito do Espírito Santo e também da obra santificadora da igreja. Então, dividido em 3 partes, né? Em 12 frases. Primeira, eu creio no Espírito Santo, né? Eu creio no Espírito Santo. Lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de João 14, 26, quando Jesus prometeu: olha, eu vou, mas vou enviar depois o meu Espírito, o Paráclito, o Consolador, que estará com vocês e que ensinarão vocês todas as coisas. João 14, 26, né? E a promessa se cumpriu em Atos, capítulo de número 2. Nós cremos então na presença do Espírito Santo de Deus, que Paulo diz: nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Amém? Você é templo do Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus habita a sua vida? Então continue fazendo essa pública profissão de fé. Eu creio no Espírito Santo de Deus que habita a minha vida. E nós cremos também na igreja de Cristo e na comunhão dos santos, né? Isso você precisa crer, né? Principalmente na segunda parte, né? Na santa igreja de Cristo, né? Nós estamos aqui reunidos como igreja de Cristo. Uma parte da igreja e outra parte está espalhada aqui na cidade, espalhada no mundo todo, né? E nós fazemos parte desta igreja de Cristo, que anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, que confessa Jesus como único e suficiente Salvador. E nós cremos também na comunhão dos santos. Por que motivo que nós cremos na comunhão dos santos? Porque nós somos santos. Nós somos santos porque fomos santificados em Cristo Jesus. Eu não sou santo por aquilo que eu faço e nem por aquilo que eu deixo de fazer. Eu sou santo porque eu fui santificado em Cristo Jesus. E nós cremos nessa igreja, que é a igreja dos santos. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos na comunidade dos santos. Paulo escreve, né,
E ele sempre procura dizer aos santos que estão na igreja de Corinto, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão nas igrejas se reunindo, porque vocês são santos. E um dia, se eu chegar lá na escola, eu vou poder dizer, né? Cadê? Ao santo Pedro que está, qual escola que ele estuda? Qual escola você estuda? No Farid. Vou chegar lá no Farid um dia e falar assim, ó o santo Pedro que estuda aqui no Farid. A Santa Mariana que estuda lá no SESI, né? É lá no SESI? É, né? Por quê? Porque nós fomos santificados. E nós somos os santos, a igreja de Cristo, a santa igreja de Cristo que está sobre a face da terra. Existe a santa igreja de Cristo, que é a igreja triunfante, que já está na eternidade. Que são aqueles que já foram. E você faz parte dessa santa igreja de Cristo sobre a face da terra, porque você é santo, porque você foi santificado e porque você é templo do Espírito Santo de Deus. E nós cremos também no perdão dos pecados. Hoje, por que na nossa liturgia tem um momento em que nós paramos para confessar os pecados? Até alguém fica perguntando, mas pastor, por que todo culto tem que confessar pecado? Porque você é um miserável pecador, como eu. Então nós temos que todos os dias confessar os nossos pecados, nos reunir aqui como santos e confessar que nós somos santos em Cristo Jesus, mas que nós somos pecadores, que lá dentro do nosso coraçãozinho bate um negócio meio estranho de vez em quando, né? Que quando você olha para a pessoa fazendo, não vai, né? Mas nós cremos que o Senhor perdoa os nossos pecados, todos os nossos pecados. Hoje, na mensagem que eu coloquei para os grupos, né? E mandei, uma pessoa retornou para mim dizendo, pastor, muito obrigado pela mensagem de hoje. Porque às vezes eu não conseguia me perdoar, mas hoje eu entendi e compreendi que Deus perdoa todos os meus pecados. Então é a nossa confissão de fé. Nós cremos no perdão dos nossos pecados. E se eu creio no perdão dos meus pecados, pode crer também no perdão do pecado do seu irmão, viu? Né? Você precisa perdoá-lo também. Porque na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nós cremos também na ressurreição do corpo. Nós cremos na ressurreição do corpo. Ah, mas ele foi cremado. Problema dele. Né? Problema dele se ele foi cremado. Se ele foi queimado inteirinho, né? Vai ressuscitar do mesmo jeito no último dia. Porque ele não vai ressuscitar por aquilo que ele morreu e pela forma com que ele partiu. Ele vai ressuscitar no poder de Deus, para a glória de Deus, para o cumprimento da palavra do Senhor. Se for para herdar a eternidade com o Senhor, amém. Se for para a condenação, o inferno e seus anjos, também será. Mas haverá ressurreição naquele dia, né? Essa é a nossa crença. Filipenses 3, de 10 a 11, Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dessas coisas. Vocês precisam ter conhecimento a respeito disso. E, por último, nós cremos também na vida eterna. Amém? Você crê na vida eterna? Amém? Isso é uma afirmação, amados irmãos, que nós fazemos, né? E dizemos para os irmãos, só a igreja cristã prega a respeito da vida eterna. Só a igreja cristã prega a respeito da vida eterna. Pode procurar. Você vai ver a pregação que depois da morte é uma outra situação. Mas para nós como cristãos, há salvação e vida eterna. Amém? Concluindo aqui para nós passarmos para a ceia, meus irmãos. Então, o credo, ele não deve ser usado como uma reza, ele não é uma reza. Ele é uma confissão para você dizer, né, o que é que você crê. E por ele ter esse contexto histórico, né, e doutrinário, ele deve ser usado por nós, nosso dia a dia, na vida da igreja. E quando a Igreja Presbiteriana Independente está completando seus 120 anos, nós queremos ver essa igreja revitalizada na sua fé, na sua confissão de fé.
precisamos ter na ponta dos nossos lábios o credo apostólico e dizer verdadeiramente em quem nós cremos e qual o propósito da nossa vida aqui na terra e também na eternidade. Queremos essa igreja alegre, essa igreja viva, né? Fazendo essa afirmação de fé conforme diz a palavra do Senhor nosso Deus. Precisamos nos revitalizar, ser essa igreja viva, essa igreja alegre, essa igreja que tem prazer em servir ao Senhor, essa igreja que vislumbra a eternidade, essa igreja que serve por prazer de servir ao Senhor e que busca a pureza e a firmeza da fé cristã e se renova cada dia, firmado nos princípios deixados pelo Senhor, através da sua palavra e pelos nossos irmãos da igreja primitiva. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai eterno e maravilhoso, nós queremos agradecer-te, ó Deus, pelos teus ensinamentos. Queremos agradecer, ó Deus, pelos ensinamentos que os teus servos deixaram para nós no passado, Senhor, para nortear e orientar a nossa confissão de fé. Estamos, ó Deus, felizes porque o Senhor tem nos dado o privilégio de ser sua igreja, de viver como a sua igreja sobre a face da terra. E queremos, ó Deus, nos colocar neste momento à sua inteira disposição, Senhor, e pedir, revitaliza a tua igreja, Pai. Revitaliza, Senhor, meu Deus, a igreja presbiteriana independente do Brasil, nesse tempo, Pai. Sopra sobre nós, ó Deus, o teu Santo Espírito, Senhor. Vivifica-nos, ó Deus, através da sua palavra, Senhor. Faz arder, ó Deus amado, em nossos corações, Pai, esta confissão de fé, Senhor. Faz arder em nossos corações o desejo, Senhor, meu Deus, de viver realmente como igreja tua sobre a face da terra, Senhor. Faz, ó Deus, ó Pai, com que sejamos, ó Deus amado, tochas vivas nas tuas mãos, Senhor, para anunciar o seu evangelho, para falar do seu evangelho, para trazer vidas para debaixo da salvação e da vida eterna que está em Cristo Jesus. Nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Quero convidar os presbíteros